que você acha de produzir uma cerveja leve, muito refrescante, barata de fazer, sendo uma lager rápida que é perfeita para tomar no verão e tem aquela dose extra de crispy? Uma palavra que a gente não tem muito bem no português e nem no inglês é muito bem definida. A gente tem que fazer um rodeio para definir ela direito aqui no meio da cerveja, porque a tradução de crisp seria crocante, mas como que a gente pode ter algo crocante líquido, né? Mas o termo crisp, quando a gente fala se referindo à cerveja, quer dizer aquela cerveja que ela é bastante seca, bastante leve, bem carbonatada, com muita atenuação, um final bem atenuado, que ela dá aquela característica de um pouco de secor e a crocância das bolinhas na boca, e é a cerveja perfeita para a gente beber no verão e beber com grande quantidade, e beber, dando aquela sensação cada vez de querer mais, porque ela dá aquela secadinha na boca, tem aquele gás. Hoje a gente vai fazer uma cerveja que tem todas essas características e é uma cerveja super clássica alemã. A gente vai fazer uma German Leichtbier. Leichtbier, embora pareça algo meio misterioso e incomum esse nome, a tradução literal é cerveja light. E ela se assemelha, pelo menos conceitualmente, pelo menos nos parâmetros básicos, se assemelha às cervejas americanas, American Light Lager, American Lager. Mas, na verdade, por mais que seja uma cerveja light, de baixo teor alcoólico, sendo uma cerveja com características alemãs, ela ainda é muito mais potente e intensa do que qualquer American Lager, e mesmo chegando ao ponto das American Premium Lager, que agora se chamam American International Lager, na verdade, né? Então, é uma cerveja que é leve, é uma Session Beer, uma cerveja que normalmente não passa de 3,5% de álcool, mas que mesmo assim entrega muita coisa e nos dá a possibilidade de ficar tomando por horas, porque embebeda muito menos. Existem algumas particularidades para a gente abraçar esse tipo de cerveja. Normalmente, quando a gente faz uma cerveja Session, a gente tenta compensar todas as características Session para ela ficar similar, né, à cerveja normal, tenta aumentar o corpo com recursos, tenta aumentar a complexidade, mas não é o caso da Light Beer. Na German Light Beer, uma das principais características dela é que ela é muito atenuada. Isso faz parte da característica do estilo, isso dá o charme dela. Uma cerveja com um final bastante seco e bem crispy. Então, normalmente a gente faz ela a partir de uma base de maltes muito simples, 90-95% de malte Pilsen, e a gente complementa com algum malte para dar cor, mas não muito focado em complexidade sensorial, indo para o lado de caramelo, de tostado, mas indo mais para o lado de biscoito. Então a gente fica em maltes um pouquinho acima do base. Pega um Munich, a gente pode complementar com biscuit, ótimo, talvez um dos mais utilizados, Victory. E eu, para essa cerveja, escolhi usar o meu queridinho, que é o malte Melanoidina. O malte Melanoidina, ele dá bastante característica alemã para a cerveja e ele tem uma intensidade de cor razoavelmente alta, mas sem ter grandes intensidades sensoriais gerais, e eu optei para ir para o limite superior dessa cerveja de cor, segundo o BJCP, porque boa parte dessas cervejas ela é feita quase só com malte base e com maltes muito claros, o que deixa ela uma cerveja muito pálida, muito clara. Eu acho até feio, mas boa parte dos exemplares clássicos são assim. Eu vou tentar colocar algumas fotos aqui para vocês verem. E apesar de leve, essa cerveja ela tem que ter presença de malte. E uma das formas que a gente pode alcançar isso é usar um bom malte base clássico alemão. E eu optei nessa cerveja por ter 96% dela feita com o malte Pilsen da Weimar. Porém, a gente pode usar sem problema nenhum qualquer malte Pilsen, um bom malte Pilsen nacional vai performar muito bem, você pode complementar com outras coisas, com Victory, com Biscuit, que vai ficar maravilhoso. Na parte de lupulagem, qualquer lúpulo da Europa continental, seja alemão, tcheco, esloveno, vai muito bem. A família Hallertau brilha aqui nessa cerveja e eu acho que Hallertau Mittelfruh seria uma escolha muito assertiva. Eu particularmente vou usar uma combinação de lúpulos que não são alemães, mas que são muito utilizados na Alemanha, que é um lúpulo tcheco e um lúpulo esloveno. E eu vou usar aqui então o Saaz
como um dos lúpulos e o outro o Styrian Gold. Eu acho que esses lúpulos eles têm uma sinergia muito boa e vai muito de encontro com as características dessa cerveja, que deve ter uma pegada herbal, condimentada, bem característico de cerveja alemã. E esses dois lúpulos, por mais que não são alemães, eles são muito utilizados em cervejas alemãs e eles brilham quando são utilizados juntos. Prestem muita atenção no teor de alfa-ácido dos lúpulos, porque minha receita original, ela tinha adições limitadas desse lúpulo, acho que era 10, 20 gramas, porém quando eu pego o pacotinho aqui, eles têm metade do alfa-ácido que eu tinha previsto, que estava ali no meu software de edição. Então eu tenho que corrigir o lúpulo, a quantidade de lúpulo, e quando eu corrigir essa quantidade, vai aumentar bastante a quantidade de lúpulo, que é uma coisa muito boa, porque eu não quero tanto amargor, mas eu quero muito aroma. E se eu puder pôr mais lúpulo, eu vou ter mais aroma ainda. Equilíbrio é a chave para qualquer cerveja. E aqui, como é uma cerveja de baixo teor alcoólico, a gente tem um baixo suporte de malte para poder avançar muito no amargor. Então qualquer coisa que a gente colocar de amargor aqui vai ser bastante amargor. Essa cerveja, ela começa na base ali nos 15 IBUs e vai até uns 30 IBUs, se eu não me engano. E a gente tem que equilibrar muito. Eu optei por fazer aqui em 20 IBUs essa cerveja, que com as bases de açúcar que a gente vai ter para dar suporte depois, é bastante coisa, vai ser uma cerveja amarga. Não é o mais intenso possível, essa cerveja ela pode ir para valores mais altos, mas eu optei por ficar nesses valores porque eu quero dar uma dose extra de crispness nela, explorando a água. Eu vou fazer uma água com bastante sulfato. O sulfato ajuda essa característica, ajuda esse secor, ajuda essa sensação de lúpulo e ajuda a característica de crispness em geral. Então eu vou colocar 250 ppm de sulfato nessa cerveja. Para a levedura, eu vou usar a W3470, clássica. Não tem nada mais clássico que W3470 para fazer cerveja alemã. E eu vou usar uma técnica que eu praticamente nunca uso e não recomendo na maior parte dos casos, mas que nesse caso se encaixa muito bem. Eu vou fazer um underpitching. Eu vou dosar abaixo do ideal. O ideal para eu fazer essa cerveja aqui seria um pacotinho e meio de levedura, o que é, às vezes, até um exagero para fazer só 20 litros de cerveja, né, de uma cerveja tão leve. E como eu tenho muito pouco açúcar para metabolizar nessa cerveja, eu vou ter uma OG baixíssima, eu posso furar a regra do pitching aqui sem muito problema, porque eu não tenho, como eu não vou ter açúcar para metabolizar, não vou ter reprodução celular praticamente e não vou ter muito éster. Por que a gente coloca bastante levedura? Para ter uma fermentação rápida e uma fermentação limpa. Aqui, como não tem açúcar para ser metabolizado praticamente, a gente consegue furar essa regra e façam isso só em casos muito específicos. Esse é um caso específico. Bom, vamos lá, vamos começar a fazer essa cerveja. Eu vou colocar 23 litros de água aqui na panela e aí eu vou fazer a correção dos sais. Quando eu liguei aqui o meu filtro, estava um pouco alta a vazão, estava em quase 9 litros por minuto. Tem que sempre usar na vazão correta, então eu abaixei, está em 1,5 litro e agora eu garanto que eu não tenho cloro nessa água. Está enchendo, já vou ligar a panela para pré-aquecer. Já configurei tudo aqui na receita 1. E está aquecendo. Nos meus cálculos de correção, vou utilizar 10,3 gramas de sulfato de cálcio. Para dar muito sulfato para essa cerveja. 2,3 de cloreto de cálcio. E 3,2 gramas de sulfato de magnésio. Vai tudo para a panela. Hoje a gente só tem 2 maltes para explorar. A gente vai começar aqui pelo nosso malte, vou chamar de malte base especial, porque é um malte especial. É um malte Pilsen da Weyermann, um dos principais maltes Pilsen usados em cervejas clássicas alemãs do mundo e tem certamente características especiais para nós. Vamos dar uma analisada nele. É um malte muito bonito, ele tem uma cor baixa, mas a gente consegue ver alguns douradinhos adicionais aqui. Característica predominante de farinha, quando ele não foi modificado ainda, quando ele não passou pela mostura, porque basicamente, por hora, ele é um saquinho de farinha. Ele é bastante neutro, que é o que a gente pede nessa cerveja,
com um toque bem sutil de biscoito que faz parte do que é a proposta, né? Ele tem esse leve tostadinho da temperatura de cura que é muito baixa, deve ser por volta de 70 graus Celsius. Se a gente pegar um malte tcheco, por exemplo, vai para uns 90, então acaba tendo um pouco mais essa característica de biscoito. Mas esse é um malte fundamentalmente neutro, que quando a gente passar pela mostura, ele vai adquirir alguns aromas e sabores mais adocicados, remetendo um pouco a mel, talvez, remetendo um pouco a um pão. E é isso, basicamente é o que a gente espera de um bom malte pilsen, que a gente tenha esses sabores super limpos, que a cerveja possa ficar o mais neutra possível, trazendo basicamente esses aromas de cereais. Seguindo aqui, a gente tem um dos meus maltes mais queridinhos de todos, que é o malte Melanoidina. Esse aqui mais especial ainda, porque é o Melanoidina da própria Weyermann, com bastante característica alemã. O malte Melanoidina, ele é a sequência de produção do malte Munich. É um malte que ele usa algumas técnicas especiais. Durante a germinação, a temperatura é um pouco elevada para gerar bastante açúcar solúvel, bastante proteína solúvel, proteína de baixo peso molecular, aminoácido, bastante açúcar fermentável, e depois, quando sobe a temperatura, ele produz, ele desencadeia, tem a possibilidade de fazer bastante reação de Maillard, que é a mesma reação que acontece na decocção, por exemplo. É uma característica muito comum, muito presente em cervejas alemãs e muito presente nesse malte aqui. Apesar de presente, também não é muito agressivo. É um malte maravilhoso, um dos meus maltes preferidos. Ainda mais pelo fato que a melanoidina, ela atua como um grande estabilizador de espuma se a cerveja der a oportunidade para isso. Melanoidina, por si só, não vai atuar como estabilizante de espuma. O que estabiliza a espuma é proteína e IBU, né, alfa-ácido, mas se tiver uns 20 IBUs, que é o que essa cerveja tem, tiver uma quantidade razoável de proteína, a melanoidina entra ali e estabiliza a espuma, que é uma maravilha. Então, eu uso bastante esse malte, não é um malte muito agressivo, tem um pouco dessa característica que dizem que remete à casca de pão, né? Eu não acho que remete tanto assim à casca de pão, não é o aroma que vem na minha cabeça, mas para mim é aroma de melanoidina. Tá na casca de pão, tá na crosta da carne, mas quando você tem ela mais isolada, assim, ainda mais quando você faz, né, dá para fazer candy sugar, você percebe bem característico esse tipo de aroma. Ele é um malte um pouquinho mais torrado, então ele dá um pouquinho mais de cor. Esse aqui da Weyermann, ele não parece tão escuro assim, mas ele é bem crocantinho, ó. A gente pode ver que ele ainda tem um núcleo bem farináceo, o núcleo dele é basicamente farinha, certo? Porque ele não tem uma temperatura de cura muito alta, mas ele já como ele tem uma temperatura mais alta que a do malte pilsen, a gente já vê que ele é bem mais quebradinho. Bem crocante, dá até para comer quase, mas ainda é muito gosto de farinha, né? Porque ele é farinha ainda. Sentindo o gosto aqui, eu sinto um certo azedinho nele. E eu não estou muito acostumado com essas coisas, é pouco malte, olha o tanto que sobrou, 3,6 kg de malte no total, é uma das menores quantidades que eu já usei aqui na Beer Max, o que é bom, que pode aumentar um pouco o rendimento, o malte ele não vai ficar enclausurado, vai estar bem livre para quebrar caminho preferencial. E a Beer Max ainda tem uma funcionalidade que a cada 5 minutos ela desliga a bomba para o malte se assentar e depois liga de novo e dá uma revolvida na cama de grãos, assim, que normalmente se a gente está explorando quantidades maiores, 6 kg de grãos, não muda muita coisa, mas aqui, quando a bomba desligar, como o malte ele vai estar basicamente boiando ali no meio, porque não vai fechar, não vai ocupar todo o espaço possível, o malte vai estar com bastante liberdade. Quando desligar e voltar, desligar e voltar ao longo da mostura, certamente eu vou quebrar a maior parte dos caminhos preferenciais, eu não vou ter caminhos preferenciais aqui. Uma das vantagens de fazer cerveja de baixo teor alcoólico, a gente tem uma eficiência um pouco maior. Bom, vou fechar aqui a panela e aguardar finalizar o aquecimento que está quase chegando.
aqui o malte Melano. Já dá pra ver a cor intensa que ele dá, né? Aqui mais o malte Pilsen. Bem turvo agora no começo, bem farináceo. E é incrível que isso aqui em alguns minutos vai sumir e vai virar tudo açúcar. Bom, tá dando quase 10 minutos de braçagem e o meu pH tá um pouquinho alto. Pouca coisa, tá 5,7. Tem pouco malte, talvez não tenha tido suporte suficiente para haver essa autocorreção. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de ácido lático. Eu vou colocar aqui 1,5 ml de ácido lático. Eu tenho ácido lático aqui. Normalmente não é prática pegar direto, mas como o meu ácido lático ele tá cheio e eu tenho minha pipetinha de Pasteur descartável aqui, eu tô com 1,2 ml mais ou menos. Vou adicionar aqui meu ácido lático. Pouca coisa. Vamos lá. Vou dar um tempinho e vou fazer a aferição do pH de novo. Só um tempinho para ele recircular aqui dentro do mosto. É tão pouco malte que a bomba tá jogando o mosto para cima. Eu tive que dar uma estrangulada na válvula para diminuir a pressão da bomba. Aí meu pH da mistura caiu de 5,7 para 5,4. Provavelmente cai ainda para 5,3 quando abaixar um pouquinho a temperatura. Vou aproveitar já e fazer a correção do alfa-ácido dos lúpulos na receita. Isso é muito importante, ainda mais porque está absurdamente diferente. E mostrar aqui a receita para vocês. É uma receita bastante simples, mas essa cerveja ela é conceitualmente simples também. Então, 3,3 kg de malte Pilsen da Weyermann, 140 gramas de malte melanoidina, as nossas adições de sais, coloquei o ácido lático que eu acabei de colocar aqui. A gente vai usar sílica para fazer a clarificação, a W3470, nossas rampas de temperatura aqui. E por mais que ela pareça que ela vá sair aqui na FG que o BJCP fala, como eu estou fazendo essa cerveja numa panela single vessel e a beta-amilase atua menos em single vessel, porque ela está muito diluída, ainda fora da faixa do pH por um tempo, eu não tenho dúvida que eu vou atingir a FG porque vai ter menos atuação de beta-amilase. Beta-amilase, quanto mais concentrado em mosto, quanto mais concentrado em açúcar tiver o mosto, mais ela atua. Quando ele está bem diluído, que é o caso do meu, está super diluído, aí ela atua muito pouco. Se for ver, eu estou com razão água-malte absurdamente baixa. Eu estou com 23 litros de água dividido por 3,6 kg de malte. Razão água-malte 6,4 para 1. É muito diluído. Então, estamos bem. Por mais, se for fazendo uma panela que não seja single vessel, talvez você pode aumentar essa temperatura aqui para 66 graus Celsius. Bom, vamos lá. O Styrian Golden que eu coloquei aqui, estou com 20 IBUs, é um amargor médio aqui para cerveja, razão BU-GU na faixa do 0,67. É amargo, não é muito amargo, mas é amargo. Considerando que eu estou colocando muito sulfato, essa cerveja ela vai ficar bastante amarga. Então vamos mudar aqui, meu Styrian Golden aqui no pacotinho está com 3,8 e aqui está com 6,5 de alfa-ácido. É muita coisa, muita diferença. Então eu vou salvar, vou mudar esse aqui para 3,8 também. E o meu SAS está muito diferente também. O SAS está com 4,5, o meu SAS aqui está com 2,4. Se eu fosse fazer essa cerveja, só copiasse a receita, sem pensar nas coisas, ela ia até ficar boa, porque ela ia ficar com o IBU menor. Talvez muita gente ia gostar mais. Vou fazer assim, vou subir para 20 gramas aqui. Vou subir o meu SAS para... isso aqui é uma maravilha. Vou poder subir o SAS bastante aqui, subir para uns 35 gramas de SAS. Se eu colocar 50 gramas de SAS, nossa, eu posso colocar todo o meu SAS aqui, hein, gente? E vai sobrar só um pouquinho de Styrian Golden. Tô feliz com essa alteração. Vou colocar quase nada de... Vai sobrar praticamente nada. Deixa eu ver se eu fizer isso. 15 mais 25 não, 15 mais 35 seria. Olha, dei um boost de lúpulo louco nessa cerveja. Ficou até exagerado. Mas essa
cerveja ela tem que ter essa presença de lúpulo, ela tem que ter esse aroma de lúpulo, né? O BJCP pede um aroma de lúpulo de baixo a médio, que a gente consegue um aroma médio. Então, fiz aqui minhas alterações. Bom, considerando que essa aqui é a versão final da cerveja, eu vou clicar aqui em abraçar, só para eu fazer as anotações. A gente sempre tem que fazer todas as anotações possíveis da cerveja. O pH da mistura 5.4, deixa eu conferir se não mudou. Não mudou. E é só isso que a gente tem agora por enquanto, e depois eu preencho tudo isso aqui, beleza? Vamos continuar aqui a abraçagem. Praticamente chegando na fervura, fiz a leitura da minha densidade pré-fervura, deu 1029, 1028, tá batendo precisamente com a receita, e aí vem a importância de você conhecer seu equipamento, saber sua eficiência e para cada condição saber como vai se comportar seu equipamento. Estamos aqui a 90 graus já, vou fazer a pesagem dos lúpulos. Já fiz, na verdade, primeiro 15 gramas de Styrian Gold, aí os outros 35 vão no final e o Saaz ele vai inteiro. Primeira lupulagem, segunda lupulagem, última lupulagem, e agora eu já vou iniciar o Whirlpool. Com muito cuidado vou iniciar o resfriamento. E o moço está girando ainda. Agora está começando a baixar a temperatura. Era só 1.8 IBU de contribuição desse Styrian Gold, então ficou uns 3 minutos mais ou menos. Cerveja passando para o fermentador. Quem diria? Uma cerveja OG super baixa, teor alcoólico 3,5%, linda desse jeito, com estabilidade de espuma. Olha essa espuma, deem uma olhada para ela. Você não esperaria isso, uma espuma tão bonita e tão persistente, inclusive, de uma cerveja de tão baixa OG. Olha essa espuma, vamos ver se a gente consegue ver ela de pertinho. Olha como ela está estável. Feito do malte melano, né? Malte melano é uma maravilha. Malte melano mais as condições adequadas. Ó, pega uma cerveja comercial, coloca num copo e vê se uma cerveja comercial vai ter essa estabilidade de espuma por tanto tempo assim. Clarificadíssima, muito fácil de clarificar uma cerveja de baixo teor alcoólico, tem pouca coisa pra gente clarificar. Deixa eu mostrar o perfil de fermentação dessa cerveja aqui pra vocês. Ela começou então na OG 1032 e ela chegou bateu perfeito a atenuação esperada para W3470, ela atenuou 84%, e isso aconteceu ao longo de 7 dias. Quando a gente fermenta ali a 10 graus Celsius, né, que foi a temperatura de fermentação bem constante, a gente normalmente tem essa queda bastante linear e a gente espera terminar ali entre 5 a 7 dias, e isso reforça a estratégia que eu utilizei, né, de usar menos levedura do que a dosagem que seria usual, porque é uma cerveja de baixo OG, tem pouca coisa para metabolizar e metabolizou exatamente dentro do período que é esperado para uma fermentação saudável, para expulsar os aromas ruins formados durante a fermentação, principalmente os aromas com enxofre, né? No 6º dia de fermentação, quando eu vi que estava quase chegando na OG, na FG esperada, eu subi a pressão para iniciar a carbonatação, fiz a carbonatação com a Spunding Valve. Você não precisa fazer isso na sua casa, isso é só uma das vantagens de quem tem fermentador que é pressurizável. Você pode usar o gás do finalzinho ali da fermentação para carbonatar a sua cerveja. Então no primeiro dia eu joguei para meio quilo e depois joguei para 1 quilo aqui, e eu tinha a cerveja
praticamente carbonatada já ao final da fermentação. Agora a gente tem aqui a cerveja final com vocês. Quanto tempo que eu levei para fazer essa cerveja? 21 dias para fazer essa cerveja, para ela estar aqui, ó, impecável na nossa frente, super clarificada, carbonatada e, eu vou dizer, perigosa. Essa cerveja aqui engana, porque tem 3% e meio de álcool apenas. É muito pouco comparado ao que a gente está acostumado a tomar. E ela é muito fácil de beber, porque ela é uma cerveja alemã e os alemães são muito bons em fazer isso, em projetar os estilos. Os alemães foram projetados para serem estilos que não eram impactantes, que vêm te dar um tapa de surpresa, de aroma de lúpulo, ou daquele malte, ou aquela expressão de levedura. Não é para ser essa cerveja impactante. Aqui a gente tem tudo que a gente não espera de um estilo com tão baixo teor alcoólico. Ela tem presença, ela tem certa potência, o malte está presente, mas está discreto. As lupulagens que eu fiz foram lupulagens muito assertivas, está bem floral, está leve condimentado. Nossa, o lúpulo ele brilha muito aqui, ele está em harmonia muito boa com o malte. O malte ele é esperado que seja discreto, né? Eu usei só malte pilsen e malte melano. Eu não sinto os produtos de Maillard aqui, mas também usei o quê? 200 gramas de... acho que não foi nem isso, né? Foi muito pouquinho. E é muito agradável o aroma, porque é muito limpo. O malte e o lúpulo estão numa harmonia perfeita. Esse conjunto aqui não tem erro. Na sensação de boca, a gente normalmente vai esperar que uma cerveja de tão baixo teor alcoólico seja uma cerveja muito rala. Realmente, ela tem um corpo menor do que você espera para uma cerveja alemã, mas ela é uma cerveja que ela de forma alguma parece uma cerveja rala, porque a FG 1005 é baixo. Um grau plato e pouquinho de FG. Mas não é só daí que vem o corpo da cerveja. Tem os gliceróis, e quando a gente fermenta em temperatura muito baixa, o glicerol vem, tem as proteínas e tudo mais. Como a gente não usa adjunto nessa cerveja, né, ela mantém uma certa sensação de corpo. Mas eu tenho que ressaltar, de verdade, ser muito sincero, ela não é uma cerveja impressionante. Não é, nem esse é o motivo, nem esse é o objetivo dela. Ela é uma cerveja para tomar no dia a dia. Talvez, se você quiser algo mais impactante, você pode fazer uma Munich Helles, que seria a mesma cerveja, só que as mesmas estratégias, poderia usar o mesmo lúpulo, o mesmo perfil de malte, só que com uma OG um pouco maior. Eu tenho certeza que poderia agradar muitos de vocês, mas tenho certeza que muitos de vocês vão querer fazer essa cerveja aqui. Se você é aluno do programa Formação Cervejeira, lá na área do aluno tem um módulo especial adicional sobre essa cerveja, onde eu vou a fundo na receita, no estilo, analiso algumas receitas campeãs e elaboro bem detalhado, indo para cada motivo, por que foi feito cada decisão. De qualquer forma, para quem não é, a receita está aqui embaixo, vocês podem pegar também. E aí, o que vocês acham de cervejas de baixo teor alcoólico? Valem a pena? Já fizeram? Deixe seus comentários contando suas experiências aqui embaixo e fica a minha sugestão. Essa cerveja aqui vale muito a pena fazer. Até a próxima, pessoal!